Você já se perguntou qual é a ciência por trás da previsão do tempo? O termo meteorologia surgiu quando o antigo filósofo grego Aristóteles escreveu um livro sobre filosofia natural denominado Meteorológica, falando sobre o tempo, o clima, astronomia, geografia e química. Além disso, ele falava de nuvens, chuva, neve, vento, granizo, trovões e furacões. Naquele tempo, tudo o que caía do céu era chamado de meteoro, daí o nome meteorologia. A partir daí, muitos outros pesquisadores de várias nacionalidades contribuíram para o avanço da meteorologia mundial, seja com a invenção de equipamentos para medições ou com conceitos fundamentais para descrever comportamentos atmosféricos, de forma que a ciência meteorológica tem hoje sua estrutura e depende da pesquisa, observação, análise e previsão. Para que seja realizada a previsão do tempo, precisa-se reunir as várias observações meteorológicas em conjunto. Nem sempre a previsão acontece como foi anunciada. Às vezes, as nuvens caminham mais rápido do que mostram os cálculos dos supercomputadores. O assunto é complexo, por isso, acompanhe agora o papo sobre meteorologia. Olha que beleza, nós estamos recebendo aqui na Rede Vida de Televisão o professor Ricardo Halak, meteorologista, professor e doutor de meteorologia na USP. Muito obrigado. Obrigado, eu quero agradecer muito sua presença aqui. Eu que agradeço o convite, para mim é um grande prazer estar falando aqui desse assunto que é uma paixão. Eu imagino, e também o dia a dia de todas as pessoas, porque na verdade cada vez mais a gente depende da meteorologia, né? Exatamente. Depende, né? Há países como os Estados Unidos, interessante que tem canais, né, só de meteorologia, né? Temos. Nós tivemos aqui o Weather Channel. O Weather Channel, nós tivemos. Não tem mais Weather Channel. Não tem mais. Mas o Weather Channel, ou seja, a pessoa não sai de casa sem ver o que está acontecendo, né? Tá certíssimo isso. Essa é a atitude correta, né? O professor, na verdade, a gente pode considerar a meteorologia como uma ciência exata? Ela é uma ciência exata. É uma ciência exata. Na verdade, ela se aproveita dos conceitos das ciências exatas. Sei, matemática e física basicamente né? Química também. Química, é isso. Porque daí para frente a gente aplica essas equações, principalmente em supercomputadores, como falaram na introdução, para ir para o futuro. Sei. E aí nós temos um limite, tá? Tem que deixar claro que existe um limite de 15 dias para isso. É importante estar falando, olha, a previsão, né? Porque a gente vê o meteorologista, a gente acha que o meteorologista é vidente e ele é aquele que vai, não, existe uma ciência, é pura matemática a questão da meteorologia. Sim, a matemática ela é a ferramenta para nós aplicarmos a física nos estudos da atmosfera e das interações, que a atmosfera ela reage com a superfície, tanto do continente como do oceano, e reage com o Sol. 15 dias é um período que dá pra gente dizer que dá pra gente... Acreditar? Acreditar. Não. É assim que funciona. Ai, que demais. De 1 a 5 dias, a gente acredita. Acredita. De 5 dias a 15 dias, é uma estimativa da tendência do que vai acontecer. Depois disso, só Deus sabe. Depois disso é estatística. Estatística. Então, você entra na climatologia. É uma outra coisa. Climatologia, além de 15 dias, é climatologia. Até 15 dias é previsão do tempo. Então, nós temos o público, em geral, ele está interessado nesses dois fenômenos, previsão do tempo e climatologia, que pode ser de 15 dias para frente, 1 mês, 3 meses... estação do ano. Isso é climatologia. Isso é climatologia e vai pra frente, tá? 10 anos, 100 anos, mudanças climáticas. É o ninho, essas coisas, tá na climatologia. Por causa da duração. Interessante. Aqui, vamos ver um fenômeno, pode ser chamado de fenômeno, esse redemoinho pode ser? Redemoinho ou roda-moinho. Roda-moinho, um fenômeno meteorológico, olha lá. Então, esse fenômeno, ele acontece em situações de ar mais seco, você vê que não tem umidade nem precipitação, não precisa ter uma nuvem associada. E do ponto de vista meteorológico,
não é muito significante, porque ele não produz nenhum tipo de dano. De dano. Você vê que passou pelas pessoas ali. Passou, diz que tem saci lá no meio. Isso tem um saci no meio. Monteiro Lobato falou que tinha. Se você jogar uma peneira em cima do redemoinho, tem um saci, sabia? E aí tinha que guardar na garrafa. Tinha que guardar na garrafa, é verdade. Quem leu As Reinações de Narizé. Exatamente. Professor, você falou uma palavra, precipitação. Esse é um termo técnico para chuva. Chuva. Quando o meteorologista fala precipitação, está falando de chuva. O termo preferido para nós, meteorologistas, é precipitação. Precipitação. Agora, se for água líquida, que a gente chama de chuva, é precipitação também. Só que tem sólido, né? Granizo, por exemplo. Meu Deus, é verdade. É precipitação de granizo, né? Peraí. Neve. Então, a gente pode chamar de precipitação tanto a chuva, quanto o granizo também. É precipitação. E neve também? Porque precipita. Porque precipita é cair, né? Mas aí Por isso a palavra precipício é quando você cai, né? Precipício, né? Agora, você vai falar chuva para neve? Ninguém fala chuva para neve. Então você tem que ter um termo para neve. Termo, precipitação. Interessante. Normalmente, quando é muito forte, chama de nevasca, né? Quando é muito forte, é nevasca. Precipitação... Para granizo, existe, né, um termo que ninguém mais usa no Brasil. Qual? Que é saraivada. Saraivada, Saraivada já é antigo mesmo, saraivada. Que interessante. Tem uma pergunta para o professor, né? Vamos ver. Por que as previsões meteorológicas andam cada vez mais catastróficas? Se a previsão meteorológica está conseguindo prever que a situação vai ser intensa, isso aí é um benefício da ciência. Da ciência. Quem está ficando mais catastrófico é a situação global. Da atmosfera. Não é a meteorologia que está fazendo isso. Não é a previsão que deixa mais catastrófico, né? É porque nós estamos conseguindo observar nos dados de previsão, principalmente obtidos por computador, supercomputadores, né? E que existem agora condições de a gente observar fenômenos intensos dentro dos nossos resultados. Professor, o meteorologista ele pode prever. Tá tudo certinho, o cálculo deu certo, o computador deu certo, e de repente, não acontecer? Pode e acontece. Muito. Acontece muito porque, na verdade, os computadores produzem aquela previsão do tempo, mas tem que ter um meteorologista para interpretar os resultados. Tá. E esse é um ponto, né? Então, o ser humano não vai nunca deixar de fazer... Existe inteligência artificial que pega esses mesmos dados e já oferece um resultado final de previsão também. E acerta muito, viu? Acerta. Só que ainda falta o elemento humano. Sei, entendi. Porque o conceito do que acontece não é só os números que o computador dá. Está na cabeça do meteorologista. Também tem todo um... isso é verdade. Você aprendeu durante os anos de graduação da faculdade, um pouco de cada vez, você vai aumentando seu conhecimento. Tem uma pergunta que depois eu vou perguntar. Para ser meteorologista, estuda o quê? Meteorologia? A gente tem o curso de bacharelado em meteorologia. Em meteorologia. Ele sai meteorologista. Você estuda para ser meteorologista. Faz vestibular para ser meteorologista. Faz vestibular. Não é muito concorrido. É mais fácil entrar do que sair. Como muitas outras profissões das ciências exatas, né? Olha que interessante. Vamos ter mais um fenômeno agora. Oi? Vamos lá, o granizo. Vamos ver o que o professor vai falar para a gente. Olha lá. Olha, Jesus, olha os tamanhos da pedra. Olha lá. Isso realmente está... Olha o tamanho, professor. Eu recebi esse vídeo, ocorreu no interior de São Paulo. As bolotas lá. As bolas de granizo estão muito grandes. Isso é um fenômeno que é catastrófico, porque você está vendo as árvores caindo? Isso, as árvores estão quebrando. Telhado, árvore... Telha. E carro. Carro amassa tudo, né? Amassa. Eu já tive carro amassado por granizo aqui em São Paulo, onde não é comum acontecer pedras desse tamanho. Professor, como é que funciona o fenômeno? Porque a água não tá a pedra lá em cima, né? Não, ela está. Tá como? Ela é assim. Quando forma a nuvem, tempestade, a nuvem tempestade é aquela que é a única nuvem que produz trovão e raios. 99,99% das nuvens que produzem raio e trovão é cumulonimbus. Aquela que os aviões fogem. Cumulonimbus, que é bem... Que é aquelas que elas têm uma dimensão vertical enorme. Vai até 10 km, 11 km de altitude. Dentro dela tem temperatura abaixo de zero.
Tem temperatura abaixo de zero. Tem. Mas a água está em estado líquido É, lá. o vapor, né, que está permeando a atmosfera. A gotícula é pequititinha lá. A gotícula, ela não cai, ela não precipita. Não, é a cara. nuvem. Ela é um aglomerado de gotículas. Então, na verdade, eu estava lendo um artigo sobre isso, dizendo que o que a gente vê é uma ilusão de ótica. Né, que, Não chega a ser tanto mesmo. Não, digo assim, porque é a luz refletida nas gotículas. Isso, né? aquele branco, né? Aquele branco. É a mistura de cores, todas as cores dá branco, Da né? branco, é a luz que está refletida ali, a que luz na do sol. verdade é a água, aquilo ali é a água. Aquilo é gotícula que não precipita, porque ela é muito pequenininha. Ah. Então a nuvem parece que está flutuando, né? Quando elas se aglomeram, gera gota líquida. Isso pode precipitar como chuva líquida. Só que a corrente ascendente, nesse caso aqui, ó, é muito intensa. E ela leva água líquida para cima da região onde é 0 graus Celsius. E aí congela. Aí cai aquela bolota. Ela vai crescendo cada vez mais. Pô, não cai meu Deus direto. do céu. Não, vai crescer. Ela começa a cair, o vento volta a levar ela para cima. Você tá brincando. E ela aumenta. Ela aumenta. Vai aumentando. Para chegar nesse ponto aqui... Para chegar nessa bolota... Ela fez uns 3, 4, 5 giros dentro da nuvem. Aí depois, ela cai. Quando ela fica tão pesada que ela cai. E cai de uma vez, viu? A velocidade dela caindo, mais o peso, isso dá um impacto. Uma cacetada? Pelo amor de Deus. Sim. Eu vou dar café para o senhor aqui, pode ser? Opa, eu gostaria de... A gente vai ver agora, o tornado, vamos ver. O senhor quer açúcar? Açúcar ou sem açúcar? Eu vou pôr um adoçante. Adoçante. Olha lá o tornado, olha lá. A força do vento destrói as janelas do carro. O furacão estava puxando o carro com tanta força que não dava para acelerar. A traseira do carro estava balançando para dentro da vala e o interior estava ficando cheio de pedras e poeira. Felizmente, a tempestade começa a se virar para o norte e acaba se distanciando. Eu só queria ir o mais longe do tornado possível e fugir o mais rápido que eu conseguisse. Então eu continuei descendo a Rua 15. Lá no fundo, ó. O tornado, aquela nuvem preta, não. A diferença entre tornado e furacão é básica. Se você conseguir enxergar o fenômeno, que é um funil que parece uma casquinha de sorvete, você consegue fotografar com o celular, é tornado. Entendi. Porque é pequeno. Porque é pequeno. O tornado tem basicamente 10 metros, 50 metros, até 100 metros de diâmetro. É pequeno. O problema do tornado é que a força do vento aumenta muito e aí os escombros que giram em torno do tornado é que são perigosos. Os escombros. Os escombros. Aquela coisa de... Pode não ser o próprio tornado que está passando ali, em cima do carro. Ele falou a força dos ventos destrói a janela. Não. Não é a força. São os escombros que destroem a janela. Ô, professor, então... Oi? O tornado desvia do nada? Por que ele muda de posição? Porque a gente não consegue explicar esse movimento aleatório do tornado. Ele vai junto com a nuvem, tá? Se a nuvem está indo para lá, ele vai indo com a nuvem. Só que a ponta do tornado, que atinge o chão, pula. Ela pula. Ô, professor, mas aí o furacão, a diferença do furacão, você falou que o diâmetro do tornado é 10 metros. Do furacão é quanto? Diâmetro de um furacão, olhando por cima pelo satélite da terrestre, satélite artificial, né? 2.000 quilômetros de diâmetro. 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros de diâmetro. Em relação a 10 metros. Então, confundir tornado com furacão... Então, quando você está no furacão, você não dá para você ver o furacão. Você não enxerga o furacão. Você sente o vento forte também. Entendi. Ó, a diferença, vento... Furacão tem acima de 160 metros por segundo, de 160 km por hora. 160 km? Aí é furacão. É muita coisa. Abaixo disso a gente não considera furacão. É muita coisa. Um carro a 160 km. Vento a 160 km por hora. É uma coisa maluca. É Fórmula 1, né? Meu Deus Fórmula 1 vai céu, até 300 km por hora. Nossa. Ó, um outro fenômeno. Professor, nós estamos... Porque a gente está com o tempo reduzido. É verdade. Mas ele tem que voltar aqui, porque é muito bom falar sobre isso. Aqui, voltamos com tempestade de areia. Uma coisa muito comum nos desertos, no lugar desértico. Olha lá. Isso deve ser em que país? Não deve ser algum país... deve ser lá na Arábia, né? Olha lá, professor. Isso aí é realmente um fenômeno assustador, viu? É muita poeira junta, levantada pelo ar, realmente pelo vento, né? Sei. Olha lá quando vai...
E as pessoas têm que fugir disso aí, porque ela começa a prejudicar a respiração da pessoa. E o senhor estava falando que os grãos, existe uma energia A poeira, despendida. isso aí é poeira, não tem umidade aí no meio, né? Não tem nada de Não, umidade. geralmente o ar está muito seco e o vento começa a levantar poeira. Ah. E o sol, que aqueceu bastante a superfície, fornece energia para essa poeira, que começa a colidir. Uma poeira, grão de poeira colidindo. o grão com a outra. Que eu estava te falando. Isso despende uma energia enorme lá E dentro. vai passando energia de grão para grão e vai levantando E só mais. aumentando, e só vai só aumentando. levantando. E cada vez mais. E daí fica uma Olha lá. nuvem próximo da superfície de poeira. Isso é assustador. Horrível isso aí. Essas tempestades de areia, elas são comuns acontecerem Não, perto aconteceu ano passado, durante a seca, aqui no Brasil, no Centro-Oeste, vocês lembram? Perto de Presidente Prudente. Não foi? Perto Perto de Presidente do Prudente. estado de São Paulo. Perto de Presidente Prudente, ali no Pontal. Ali. As pessoas sofreram muito com isso. Foi, eu tenho pensado, porque muito calor, faz Seca. Então E são esses E fenômenos. aí deu aquele vento forte, porque isso aí também... A energia é o ponto-chave de tudo isso Então, aí. olha que interessante, professor. Deu seca, vento forte, os grãos começam a colidir um com o outro, gera uma energia ali dentro e aquilo vai aumentando. Não é que gera energia, ele vai passando energia de um grão para o outro. Quando bate no chão, levanta outro grão de poeira. Outro grão. E bate muito no chão, né? Porque a turbulência, ela é rotativa. E é uma coisa que, para acabar, ele tem que se encontrar um lugar que não tenha... A energia vai dissipando. Porque ela vai... Então é a coisa natural que acontece. Por exemplo, se escurecer, por causa que o sol se põe, diminui aquela energia que estava nutrindo aquela tempestade de poeira. Entendi. Por isso que geralmente é de dia que acontece. Geralmente é de dia. Geralmente é de dia que acontece a tempestade de areia. Não vem de cima, mas ela vem de baixo. Ela vem de baixo. Vem de baixo. Você vê que ela nunca está lá em cima. A meteorologia tem condições de prever uma tempestade de areia? É muito difícil, né? Você tem que ter um pouco de história antepassada para você fazer uma climatologia de casos e falar, olha, quando a situação está assim e assado, acontece. Olha que coisa interessante. Eu não acredito que nós terminamos o programa. Olha que estava muito... Não, professor, eu estou assumindo um compromisso aqui com o senhor, de voltar para a gente, tem muita coisa. É uma ciência muito... Eu me encanto com... Ela é empolgante. É empolgante, sim, porque a gente tem muitos outros fenômenos para falar diferente. O El Niño, Laninha, a questão... Mudanças climáticas. Né? A diferença de clima e de tempo, que é importante, né? Porque as pessoas falam, hoje está fazendo frio. Cadê o aquecimento global? Que ontem eu estava lá de camiseta e hoje estou já de malha, né? Então essa coisa, aqui em São Paulo foi uma coisa impressionante. De manhã, eu celebrei a missa de manhã, ontem, domingo, eu celebrei de manhã, um calor danado, danado. Terminou a missa, a gente já estava começando a esfriar. Exatamente. Eu queria os contatos. Cadê o contato? Tá aqui. Tá aqui, ó. Olha, atenção. Eu quero que você siga o professor aqui, ó. Atenção. Olha aqui, ó, o e-mail, o e-mail é ricardo.halac, né? HLLA, @iag.usp.br. IAG o que é? Instituto? É Instituto de Agronomia. Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas. Só que Ciências Atmosféricas não está aí. iag.usp.br. E o site, João, olha que demais, jovenexplorador.iag.usp.br. jovenexplorador.iag.usp.br. Professor, muito obrigado. Obrigado por seu tempo. Maravilhoso, ótimo isso. Eu quero que ele volte aqui. A gente vai encerrar o Bendita Hora de hoje com um clipe dessa música aqui, olha. Vento Ventania. Perfeito. Da banda Biquíni Cavadão. A gente vai se ver amanhã, meio-dia.